Hoje em dia está à tona uma discussão sobre a forma da Terra. Alguns dizem que ela é plana, outros dizem que ela é esférica, geóide. E você? O que você acha sobre esse assunto? Escreve aí pra gente, para eu saber qual é a sua opinião. Olá, meu aluno. Olá, minha aluna. Aqui é o professor Josemar Ferreira e hoje eu convido vocês para uma aula de ciências onde vamos tratar o assunto a esfericidade da Terra. Durante muito tempo, o ser humano ele utilizou meios para representar e demarcar o local que ele habitava. No começo, esses desenhos eram bem simples, eram primitivos, e muitas vezes eles eram baseados apenas na noção que a pessoa tinha do ambiente em que ela estava, ou do local que ela ia, ou servia até como meio de comunicação. Ele conseguia desenhar ali as distâncias que eles alcançavam. Dessa forma, surge uma ciência chamada cartografia, que é uma ciência que é responsável pela descrição da superfície terrestre. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, programas de computadores e satélites artificiais, existem maneiras mais tecnológicas de perceber como que é essa superfície terrestre. Mas voltando lá nos povos primitivos, que não tinham essa tecnologia, obviamente. Será que eles imaginavam que a forma do planeta era a mesma? Todos os povos, todas as civilizações, todas as culturas pensavam que a Terra tinha o mesmo formato? Alguns registros encontrados pelos arqueólogos mostram algumas pinturas rupestres, algumas gravuras que indicam que não. Esses povos primitivos eles tinham ideias diferentes de como eram o formato da Terra. Os primeiros registros que foram encontrados que trata desse assunto da esfericidade da Terra ou não foram realizados pelos povos primitivos que ocuparam uma região da Mesopotâmia. Lá se instalaram alguns grupos de nômades e desses grupos se destacaram os assírios, os babilônios e os sumérios. As descrições feitas por eles eram associadas a figuras místicas e figuras que eram relacionadas à esfericidade da Terra. E nas suas descrições era tido bem nítido que a Terra era como um disco plano, onde ela era circundada por muita água, que seriam os mares e oceanos. Para essa forma de pensamento foi dado o nome de terraplanismo. Já lá na frente, os gregos eles vão tentar descobrir se isso é verdade ou não, eles vão também pesquisar uma maneira de explicar a forma que a Terra tem. Os gregos têm na forma esférica, geométrica, a perfeição. Então eles vão acreditar, eles vão fazer de tudo para provar mais para frente que a Terra ela tem o formato esférico. Eles já acreditam nisso só pela forma esférica ser considerada a perfeição. Aí na Grécia, Tales de Mileto ele vai se destacar por buscar respostas na razão e a origem dos elementos que vão formar o universo. Mas a descrição mesmo que a Terra é esférica pelos gregos vai surgir com Pitágoras. E depois de Pitágoras, dois carinhas muito importantes aí, Aristóteles e Eratóstenes, eles vão também acreditar que a Terra é esférica e eles vão fazer de tudo para comprovar essa hipótese. No caso de Eratóstenes, ele vai conseguir calcular o diâmetro da Terra. E o resultado que ele chega lá no tempo dele já é muito semelhante com o que a gente tem hoje. Porém, mesmo com esse avanço que os gregos conseguiram, esse assunto ficou meio que jogado. Porque conforme a civilização romana começa a avançar, elas vão usar agora a cartografia para fins militares. Então os romanos vão usar essa cartografia para apenas conquistar territórios e expandir o seu império. Então eles não estão preocupados se a Terra é esférica ou plana, eles só querem saber de conquistar terras. Em alguns registros foram verificados que alguns mapas, um mapa chamado Orbis Terrarum, mostra que os domínios romanos eram representados mais ou menos da seguinte maneira. A Terra é plana e no centro dessa Terra plana está Roma. A revista Galileu
uma importante difusora da ciência, ela vai elencar 6 afirmações, 6 critérios para comprovar que a Terra é esférica. No seu primeiro critério, ela vai pedir para você imaginar um barco se afastando. Quando se observa um barco desaparecendo no horizonte, não é que ele vai ficando menor até sumir. É que, na verdade, ele vai desaparecendo mesmo. O que ocorre é que parte dessa estrutura vão sumindo, começando pelo casco até chegar na vela. Um segundo ponto matematicamente comprovado pede para observar um céu estrelado. Aristóteles ele vai descobrir um conjunto de estrelas que parece com uma concha. E esse conjunto de estrelas ele é observado, ele é visível a latitudes de 41 graus norte ou superior, mas ele não é visível abaixo dos 25 graus sul. Para os matemáticos isso é muito simples. Se você imaginar a Terra como um globo, de modo a olhar para cima, realmente significa que olhar para uma faixa de espaço diferente no hemisfério sul e norte vai comprovar essa abóboda que nós conhecemos, que vai provar a esfericidade da Terra. Observação de eclipses, né? Um terceiro ponto aí que a Galileu coloca, né? O Aristóteles ele vai observar, ele vai provar com a sua teoria, observando aí um eclipse lunar, que a sombra da Terra na face da Lua é curvada. Então, a partir daí, ele vai detectar, ele vai afirmar que a face da Terra é toda curvilínea. No quarto ponto, ele pede para você subir uma montanha, né? Então, sobe uma montanha. Se a Terra fosse plana, a gente ia conseguir enxergar tudo de qualquer ponto que nós estivéssemos nessa montanha. Porém, é o contrário que acontece. Quanto mais alto eu estou na montanha, mais eu consigo ter uma visão geral das coisas que estão ao meu redor. Tem uma pesquisa científica que diz que de um avião a mais ou menos uma altura de 35 mil pés, se o observador conseguir enxergar ali na janelinha do avião, ele tiver numa angulação de 60 graus, ele vai conseguir perfeitamente enxergar a esfericidade que tem a atmosfera. Porém, às vezes, esse ângulo de um avião, assim, né, de um passageiro que está no avião, observar pela janela e ter essa angulação, é um pouco difícil. Porém, um piloto de caça, que ele consegue subir a 50 mil pés, por exemplo, ele consegue ter uma perfeição, uma visão perfeita de como é curva essa abóboda celeste. O sexto argumento para a comprovação da esfericidade da Terra, a gente vai voltar no matemático Eratóstenes. Ele vai agora medir o tamanho das sombras. E ele vai pegar um dia muito específico, que é o dia do solstício. Professor, o que é solstício? Solstício vai acontecer 2 vezes no ano, né? No hemisfério sul e no hemisfério norte. É o momento em que a Terra está recebendo a maior quantidade de raios solares. E aí nesse momento o dia fica mais longo que a noite. Então acontece muito no verão aqui no hemisfério sul, por exemplo. Tá? Então ele, nesse dia de muito sol, muitos raios solares, tipo ao meio-dia, ele vai colocar uma estaca em uma cidade onde ele está, e ele percebe que não tem sombra nenhuma, não projeta sombra nenhuma. E aí, uma estaca também está colocada em uma outra cidade. E aí ele percebe que no outro lado tem sombra. Se a Terra fosse realmente plana, não haveria diferença. As 2 estacas conteriam as sombras na mesma medida. Aí são argumentos, né, que fazem com que a gente entenda que a Terra realmente é esférica. Então, qual que seria a real forma da Terra, né? A superfície do planeta Terra é totalmente irregular. Não existe ainda uma definição matemática exata que não tenha nenhum erro. E aí, por causa do prolongamento dos níveis médios dos mares que vão se estendendo a direção dos continentes, e o eixo do Equador em relação ao eixo dos polos, por ele ser 23 km, um pouquinho mais comprido, essa Terra ela é meio que achatada, então ela vai ter uma forma de uma elipse, e ela vai ser chamada de geóide. Então o formato da Terra hoje não é nem plano nem esférico, ele é geóide. Bom, meu aluno, esse foi um pouquinho de uma introdução sobre o assunto os corpos celestes, né, sobre a Terra, como que é o formato dela, como que não é. Eu espero que você tenha gostado e eu convido vocês para a próxima aula de ciências comigo.